Vamos começar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à primeira transmissão Gestão de Negócios em Tempos de Pandemia. Nessa noite, nós estamos recebendo 3 grandes profissionais: Georgiane Gontijo, consultora, especialista em controladoria, especialista em empresas; Beatriz Acegawa, professora, escritora, empresária; e o Dr. José Carlos Muniz, nosso advogado. Essa live foi motivada pelos constantes pedidos de pequenos e médios e grandes empresários por dicas, por instruções em como atuar em uma circunstância tão adversa, tão inesperada, como foi essa pandemia do coronavírus. Eu espero que as nossas falas possam ajudá-los, contribuir para a volta do crescimento, para ajudar com o pagamento das contas no fim do mês. E agradeço também, pessoal, aos nossos ouvintes. Graças a vocês nós temos essa live. Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos. Agradeço pessoalmente a presença de todos. Nesse momento, eu passo a palavra para a Georgiane Gontijo, nossa consultora, que vai falar um pouco sobre fluxo de caixa. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso organizador e anfitrião, agradecer também a esses profissionais que toparam dividir esse espaço comigo, a Beatriz e o José Carlos, E eu espero poder contribuir um pouquinho com cada um de vocês, que aí estamos passando por esse momento onde todos estamos sendo muito impactados. E aí, por que não começar a falar sobre finanças, Eu acho que é algo que tem incomodado muita gente nesse meio. E para falar de finanças, eu particularmente não consigo falar sem começar a falar sobre educação. E aí nós vamos ter, a doutora Beatriz, que vai falar muito mais sobre isso, mas eu vou fazer aqui uma introduçãozinha rápida sobre educação financeira. Quando a gente fala em finanças, todo mundo já pensa, a gente precisa cortar gastos, cortar alguma coisa, diminuir, e nem sempre é isso. Nem sempre a educação financeira vem do economizar, vem do deixar de gastar. A educação financeira ela é muito mais um processo onde a gente tem que elevar a nossa consciência para saber qual é o nosso nível de gasto. Então, às vezes, não é só parar de gastar, às vezes é entender o que está acontecendo, para a partir daí a gente começar a fazer um planejamento, que nós vamos trabalhar também muito sobre isso. Essa questão do planejamento financeiro, o que é um planejamento financeiro? Adianta nós fazermos qualquer planejamento sem antes nós tivermos esse hábito, essa educação? Não adianta, Então, eu recebo muita gente no meu escritório falando muito sobre isso. Georgiane, não tem mais o que cortar. Eu já estou super econômica, eu já cortei até as minhas necessidades básicas mesmo de casa e eu continuo apertada. Porque, gente, o que acontece? Não é só cortar gastos. Então, a gente precisa entender todo o nosso, qual é o meu processo familiar, qual é o meu estilo de vida, E então, através disso, a gente consegue fazer, de fato, um planejamento, uma educação financeira. E aí, a gente começa a entrar um pouquinho mais naquela parte de gestão financeira. A gente utiliza para a gente concentrar todas as nossas movimentações financeiras baseado em estratégias. Então, o que é isso, O que é uma gestão financeira? É você saber exatamente de onde veio, para onde vai, saber toda a movimentação do seu dinheiro, das suas aplicações, dos seus pagamentos. E aí, sim, a gente entra no fluxo de caixa, que é uma ferramenta dessa gestão financeira. E o que me pergunta muito é assim, Georgiane, o que a gente vai fazer com fluxo de caixa? Só que, às vezes, as pessoas nem sabem o que é um fluxo de caixa. Nós fizemos até uma enquete, Moisés? As pessoas sabiam o que era fluxo de caixa. E, Moisés, conta pra gente qual que foi o resultado dessa enquete. Gente, o resultado foi não tão satisfatório. Se não me engano, 8 pessoas responderam
4 sabiam o que era um fluxo de caixa e 4 não sabiam o que era fluxo de caixa. Depois eu fiz uma outra pergunta, né, de uma forma mais simples, que eu pensei, pode ser que o público não esteja entendendo, né, o que eu estou querendo dizer. E aí eu perguntei, quem faz o gerenciamento dos próprios gastos? Quem que tem essa listinha, né, tem essa planilha no Excel, sobre o que entra, o que sai? E, pessoal, aí o negócio ficou feio. Se eu não me engano, acho que foi 8, 9 pessoas também, 2 sabiam como gastava seu dinheiro, 2 sabiam como saía, e os outros, ninguém, e olha que tinha empresa no meio, ninguém sabia como gastava o próprio dinheiro. Exatamente. Em paralelo à pesquisa essa enquete que o Moisés fez nas páginas dele, eu fiz também nas minhas páginas, que é @consultorageorgiane, e assim, disparadamente, em percentuais, 70% não sabiam o que é fluxo de caixa. Sabia? E aí eu tive alguns comentários, eu sei, é fácil o fluxo de caixa, mas assim, nunca fiz o meu fluxo de caixa. Né? E o importante é a gente entender que o fluxo de caixa, ele é tanto para pessoa física, para pessoa jurídica, para autônomos, para dona de casa, enfim, para todo mundo que tem contato com o dinheiro precisa saber o seu fluxo de caixa, né? Quando eu comecei a trabalhar, a me especializar em finanças, há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu tinha uma missão, né, de fazer um fluxo de caixa que fosse entendido até por uma criança que recebia mensalidade não, desculpa, mesada. Então, assim, qual é a simplicidade de um fluxo de caixa? É o que eu recebo e o que eu gasto. E no final tem que ser exatamente o saldo. O saldo negativo ou positivo é isso que tem. Lembrando que esse saldo, ele é sempre acumulativo. Então, recebi R$1.000, gastei R$900, sobrou 100, ok. Então, aquele saldo final do mês, ele já é o saldo inicial do próximo mês. E se ele for positivo, mesmo que pouco valor, isso vai acumular positivo. Mas se for negativo, gente, acreditem, é muito mais rápido que fiquem no vermelho, né, no negativo. Quanto mais, por exemplo, um pouquinho, R$100 negativo, ele duplica muito mais fácil, muito mais rápido negativamente do que se tiver R$100 positivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque um mês negativo significa juros de cheques especiais, juros de empréstimos e uma série de juros por aí. Então, Georgiane, como fazer um fluxo de caixa? Pessoal, é muito simples. Coloquem exatamente todos os recebimentos mensais, ou por período, ou semanal, quinzenal. Eu gosto muito de trabalhar para fechamento mensal, mas para orçamento em períodos menores, de forma que a gente faça um fluxo de caixa previsto de no mínimo 12 meses. Tá? No mínimo, a gente tem que enxergar sempre 12 meses para frente do que vai estar acontecendo. Georgiane, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Vamos trabalhar em 3 cenários. Então, a gente já consegue imaginar o pior de todos, um mais ou menos e um otimista. Então, isso é como se a gente tivesse uma estrada escura com farol muito alto. Então, a gente vai enxergar todos os buraquinhos que tiver pela frente, não vamos cair em nenhum deles. Então, é exatamente essa questão do fluxo de caixa. Quando a gente anota todas essas entradas e todos os nossos pagamentos, é muito importante que a gente separe. Se eu recebi salário ou venda de algum produto ou prestação de algum serviço, esse valor é um tipo de entrada. Agora, se eu peguei o dinheiro emprestado da minha mãe, do meu irmão, do banco, esse é outro tipo de entrada. Então, a gente tem que ficar sempre de olho para saber qual a entrada está maior. A entrada que vem do meu trabalho, do meu produto, do que eu faço, ou de empréstimo. Tá? Porque às vezes acontece do caixa estar alto, mas do dinheiro não ser daquela pessoa, não ser da empresa. Então, isso também muda muito, certo? E logo após, nós temos aí uma série de pagamentos. E aí é que tá. Tudo que a gente precisa pagar dentro do mês, ele precisa ser alocado, né, em um contas a pagar. Se eu tenho um contas a pagar, eu tenho ali qual o fornecedor, qual a data de vencimento, qual o produto que eu comprei ou serviço, qual o valor. Georgiane, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei, por exemplo, qual vai ser a minha conta de luz ou qual vai ser a comissão que eu vou ter que pagar para o meu funcionário, porque eu preciso fechar as vendas, o recebimento primeiro. Então, como é que eu faço isso? Façam
por previsão. A gente precisa sempre ter uma previsão. Depois a gente vai fazer o realizado e aí a gente vai chegar à conclusão se nós acertamos, se foi mais próximo ou não do que a gente havia orçado. Mas é muito importante ter esse direcionamento. E aí, dentro dessas listinhas de contas a pagar, a gente começa a cortar, né? Porque a gente tem que cortar gastos. Pandemia, crise, as entradas diminuindo, qual que é a ideia principal? Vamos cortar gastos. Só que aí, pessoal, a gente precisa ficar muito atento pelo seguinte, quando a gente fala de pagamentos, de gastos, nós temos que nos atentar ao seguinte, temos despesas, temos custos, temos impostos e temos também gastos. E aí, se eu pergunto para vocês, e deixa, por favor, aí nos comentários, eu não sei quem está controlando, mas, enfim, deixa aí, não sei se eu consigo ver também, mas, enfim, se vocês sabem qual a diferença de cada um deles, tá? É muito importante, porque o que a gente deve cortar? A gente deve cortar gasto, custo, despesa ou impostos, né? E aí, se eu não conheço a minha estrutura do meu produto, da minha empresa, do meu ambiente familiar, no caso de despesas domésticas, como eu vou saber o que eu posso cortar ou não? Né? Por exemplo, eu atendo vários segmentos. E aí teve um segmento que, por exemplo, resolveu cortar a assessoria jurídica, assim que iniciou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Esse determinado empresa não ficou resguardada em termos jurídicos, e aí ele acabou deixando passar algumas coisas em contratos, onde ele assumia todos os riscos, de, por exemplo, de aluguel, de arrendamento, de algumas coisas assim. Só que quem imaginava que uma pandemia ia acontecer? Mas o contrato não estava resguardado disso. E aí, sim, nós tivemos alguns problemas, nós fomos notificados, e aí pronto, todo mundo queria receber, porque o contrato falava isso. Ou seja, foi um corte inteligente? Não foi, porque ocasionou o seguinte, uma saída muito maior, porque aí teve que cumprir o contrato, consequentemente, as entradas diminuíram e as saídas aumentaram. Então, é muito importante conhecer a estrutura de custos do seu negócio para saber o que é custo, o que é despesa, o que é imposto e o que é gasto. Doutor José Carlos, o senhor já deve ter passado por algumas coisas nesse sentido, né? Mas está muito caro. Mas, né, não sei, dá um jeitinho, faz um favor. Né? O que o senhor fala para a gente dessa questão? Não, sim, a gente até brinca, né, que o advogado, muitas vezes, ele é investimento, ele não é gasto, né? E que isso que você falou é muito verdade. Acho que no Brasil a gente tem uma visão muito litigiosa de procurar o advogado depois que o processo já está desenvolvendo, né? E às vezes já talvez é impossível de reverter. A gente não tem uma visão preventiva da advocacia, né? Que seria muito interessante se as empresas e todas as pessoas observassem, né? Consultassem os profissionais antes do problema. Talvez não seja só da advocacia, né? Acho que em todas as áreas, mas que se consultasse o profissional antes do problema já ter se colocado, né? Que procurasse o advogado de forma preventiva. Exatamente. E até parece assim combinado, mas não é, né? Trazendo aí um outro exemplo. Atendo algumas multinacionais nossa, alguns parceiros também precisou cortar gastos. Cortou algumas secretárias que eram secretárias bilíngues, e aí chegavam os contratos, precisavam ler, como que fazia? Né? Não tinha como. Então, na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa estrutura, porque às vezes, o que é custo para mim, vai ser despesa para a Beatriz, por exemplo. Então, tem que ser feito de forma muito personalizada, para que cada um entenda o que é despesa, o que é custo, o que são gastos e o que são impostos. Por exemplo, despesa. Despesa a gente sempre pode dar uma enxugadinha ou cortar a despesa. O que é despesa? É aquilo que eu pago, aquelas contas que eu pago, que precisa, claro que o meu negócio precisa, mas não impacta diretamente no meu faturamento. Não vai impactar diretamente no meu faturamento. Custo é aquilo que eu pago e que impacta diretamente no meu faturamento. Ou seja, não existe custo alto, existe problema em produtividade.
O custo, ele sempre tem que estar conectado ao faturamento, à produtividade. Se o custo está alto, eu tenho que aumentar o faturamento, eu tenho que aumentar a produtividade. Não, ou seja, é muito interessante que vocês conheçam o que é custo de vocês. Impostos a gente precisa pagar, porque é uma coisa de governo, enfim, não depende da gente, né? Então, cada um tem o seu planejamento tributário para isso. E os gastos, né? Pessoal, gastos... Não tem como cortar gastos, tá? Porque gasto é uma coisa que a gente gasta, mas que a gente não paga. Por exemplo, pneu do carro. Concorda que todo dia que o carro anda, a gente está gastando pneu? A gente está gastando o pneu, mas nós não estamos pagando o pneu todo dia. Então, por exemplo, alguma máquina, indústria, computadores, eles estão sendo gastos, mas eles não estão sendo pagos. Ou seja, eles precisam entrar na nossa estrutura de custo? Sim, precisa entrar no formato depreciação. Aonde que entra isso? Lá na nossa formação de preço, lá no nosso resultado, demonstrativo econômico, mas o nosso fluxo de caixa, não. Então, quando chega alguém lá no consultório e fala, Georgiane, eu preciso cortar gasto. Falo, vamos entender, então, o que é gasto. Preciso cortar custos. Custos, pessoal, não cortem custos, aumentem produtividade, aumentem faturamento, né? E aí, depois, também, se alguém tiver interesse, vai mandando aí um recadinho que a gente aborda um pouquinho mais sobre isso, né? E agora eu quero falar também para vocês, dentro desse contas a pagar e dessas saídas, precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, tem uma conta de um fornecedor que vence hoje, 19/6. Como eu não tinha dinheiro em caixa, eu fui lá e passei o cartão de crédito da empresa. Ah, tá, ok, paguei a conta. Deleta. Pessoal, não, a conta não está paga. Ela só vai estar paga quando eu pagar a fatura do cartão de crédito. Ou seja, mentalmente eu entendo que eu paguei a conta, mas quando vai o mês que vem, quando vencer o cartão de crédito, a fatura está alta, eu não sei o que eu fiz com o dinheiro, enfim. Então, muito cuidado com essa questão da forma de pagamento, né? Cartão de crédito, cheque pré-datado, nota promissória, no caso de quem vende também, eu vendi, vendeu, mas não recebeu, não entra em fluxo de caixa. Paguei, mas não saiu do meu caixa naquele período, então eu não paguei. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado em relação a isso. Sobre endividamento, né? Todo mundo tem que ter endividamento? Sim e não. Mas existem dois tipos de endividamento. O endividamento bom e o endividamento ruim. O que é endividamento bom? Né? Endividamento bom é aquilo que traz faturamento, que eleva o nosso faturamento, que contribui com a entrada de caixa. Endividamento ruim é quando eu compro dinheiro para pagar dinheiro. Sabe aquele capital de giro rápido que tem que pagar a folha do meu de pagamento, mas eu não tenho dinheiro, vai lá no banco rapidinho, pega. Isso é um dinheiro péssimo, é um endividamento ruim. Nossa, vou comprar uma máquina, vou dividir em alguns anos, mas vou aumentar a minha produção. Endividamento bom. Então, assim, porque tem cliente também que tem pânico de endividamento, né? Então, não é assim. Existe endividamento bom e endividamento ruim. O que a gente precisa fazer é entender qual é o nível de endividamento e até qual ponto, até qual percentual do seu patrimônio eu posso chegar de endividamento. Certo? Falando um pouquinho também de endividamento bom e endividamento ruim, a gente precisa falar sobre gestão de clientes, né? E aí, quando a gente fala de gestão de clientes, todo mundo é aquela questão de, o cliente pode tudo, né? Só que aqui eu não estou falando do cliente pode tudo e que a gente vai fazer de tudo para atender o cliente. Estou falando o seguinte, antes de vender o meu produto, o meu serviço, eu preciso conhecer o meu cliente. E aí, qual o formato do meu cliente? É um cliente bom ou um cliente ruim? E aí não é um bom e ruim de legal, não. Não é isso, porque todos são legais e todos são bem-vindos. A questão do cliente é um cliente bom pagador ou um cliente mau pagador? E aí, como que a gente vai definir se ele é bom pagador ou mau pagador? Não é pela capacidade de pagamento dele, tá, pessoal? Porque, às vezes, a pessoa é bom pagador, só que entrou a pandemia, ele não recebeu. E aí, como é que ele vai pagar? Acontece, né, Moisés? Muito isso mesmo. Tô tendo muito problema com isso nos aluguéis. Pessoa que era honestíssima, pagava ali certinho. Hoje, a gente fica com dó, viu?
Exatamente, a palavra é essa, né? Dó. A gente fica assim, como que a gente vai fazer para ajudar? Porque né, a pessoa é muito boa. Então acaba que entra aquele nosso jeitinho brasileiro de tentar, de negociar. O Moisés vai falar muito bem sobre isso, de não deixar o cliente na mão. Não deixar o cliente na mão, fazer, enfim, unir forças e fazer o melhor. E a parte do mal pagador é aquele que não paga mesmo, independente de pandemia, independente se tem dinheiro ou se não tem. E aí a gente já sabe que através, principalmente das redes sociais, hoje é muito comum, muito simples, né, a gente saber disso. Então, principalmente os autônomos, as pessoas físicas prestadoras de serviço, as empresas menores, muito cuidado com isso. Então, além daquela questão de crédito liberado, daquele processo todo, tenha um feeling sobre o seu cliente, faça uma pesquisa, e claro que nós não vamos deixá-los de atender, mas aí já dá para a gente fazer aquela previsão de fluxo de caixa. Vou receber, não vou receber, esse vencimento é para junho, mas eu já conheço aquele cliente, então eu vou colocar lá para agosto, porque o problema, né, na verdade, é cair no buraco sem você enxergar. Se a gente liga o farol e enxerga, a gente já até amortece o tombo, enfim, dá um jeitinho. Então, é possível, né, a gente tomar algumas medidas antes de deixar acontecer. E, pessoal, acho que eu já estou aqui finalizando o meu tempo, né, já até passei um pouquinho. Eu vou deixar algumas dicas básicas para vocês e vou continuar aqui na live à disposição, tá? E aí eu até anotei aqui umas coisas básicas mesmo que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. Pessoal, o dinheiro, ele, inclusive, né, para quem é cristão, o dinheiro, ele é bíblico e o dinheiro é bom. Né, tem muita gente que fala, o dinheiro, Deus me livre, nossa, eu preciso muito de dinheiro. Coloca a culpa no dinheiro, mas o dinheiro é bom. O que determina se vai ficar bom ou ruim é o que a gente faz com ele. Então, eu sou dizimista, sou extremamente abençoada e vem muito disso, né? Como assim, em plena pandemia, algumas coisas passando? Vem disso, o dinheiro ele é abençoado e a gente precisa saber o que a gente faz com ele. A gente precisa mandar no nosso dinheiro, a gente não pode deixar o dinheiro mandar na gente. Isso é o primeiro princípio da educação financeira. Por favor, mandem no seu dinheiro, não andem adestrado por ele, tá? Porque não dá certo. Outra coisa, as pequenas despesas, custos, pagamentos são as principais causas de grandes endividamentos. Quando eu chego numa empresa, quando você pega a saída grande, é fácil. Mas aquele pequenininho de 50, 100 que chega no final do mês, vira R$1.000 e ninguém sabe para onde foi. Então, muito cuidado com isso também. Cuidado também com a síndrome do merecimento próprio. Já viu? Vou fazer essa viagem porque eu mereço. Vou comprar isso porque eu mereço. Todo mundo merece tudo, inclusive viver uma vida tranquila, uma vida dentro de finanças normais, sem aquela loucura. A gente também merece tranquilidade. Então, antes de comprar alguma coisa baseada no eu mereço, pensem que nós merecemos tranquilidade também, tá? Façam sempre o melhor que puderem. Eu acho que isso vem aí, traz prosperidade para todos. E é isso, e eu estou à disposição, meu Instagram é @consultorageorgiane, e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, Georgiane, pela sua aula. Acho que foi uma aula, né, de gestão de negócios. Muito bom. E é isso, gente, é muito importante a gente saber como entra o dinheiro no nosso caixa, como sai. É muito importante a gente ter uma ideia de como gerir todo esse processo. Por quê? Porque não tem como uma empresa, ou um microempreendedor, qualquer ramo, investir em marketing, investir em inovação, sem ter uma ideia de quanto tem no bolso, né? Por isso é tão importante. A inovação, o marketing são parâmetros que influenciam também na empresa e merecem atenção. Com o fluxo de caixa bem feito, nós conseguimos tratar de uma boa forma esses dois lados. Para falar sobre inovação, hoje nós trouxemos a professora Beatriz Hasegawa, empresária, escritora e professora. E antes de passar a palavra para ela, eu estava quase esquecendo, quem for participar do sorteio, deixa o nome nos comentários, viu, pessoal? Para depois a gente fazer a lista.
senhora está com a palavra. Bom, é um prazer estar aqui com a Georgiane, com o José Carlos, e quero te agradecer, Moisés, pela decisão de fazer, né, uma live assim, eu achei muito interessante. Quando o Moisés me convidou, eu fiquei pensando muito sobre educação. A minha trajetória, eu me formei em educação, eu dou aula de segunda língua, de inglês como segunda língua, eu tenho uma escola de inglês, uma escola que trabalha com ensino personalizado da língua, que foi uma escola que surgiu porque eu via, trabalhando em muitas escolas, com muita gente, eu vi uma necessidade hoje, que a gente fala muito, que é o tempo que a pessoa tem para estudar. Então, hoje, esses cursos longos, que parecem uma universidade, a gente já não consegue mais você ter um aluno com esse tempo todo para se formar. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. Eu trabalho hoje, atendo profissionais liberais, eu atendo homens de negócios, médicos. Eu tenho alunos que estão comigo há tantos anos, há muitos anos. De vez em quando me ligam e falam, Beatriz, vou dar uma palestra no exterior, preciso treinar. Então, hoje eu trabalho com um produto que vai de encontro à necessidade do meu cliente, tanto com preço e tempo. Então, quando o Moisés me chamou para falar, eu falei, gente, eu comecei a pensar sobre a educação, porque, igual você falou, educação financeira é muito importante. O José Carlos também vai estar falando dentro da advocacia. Eu acho que todos nós, para estarmos aqui, nós passamos pela educação. E hoje é um quadro, em 3 meses, em 3 semanas, corrigindo, o mundo viu, a educação no mundo se viu frente a algo inesperado. Então, o vírus Covid, ele veio vertiginosamente cair em cima da educação. 87,6% dos estudantes do mundo foram afetados pelo Covid. Então, hoje nós temos escolas fechadas, nós temos 1 bilhão e 53 mil alunos vulneráveis fora das escolas. É um número, quando eu li esse número, eu falei, gente, é muita gente, e nós estamos falando apenas de uma população vulnerável, uma população que tinha sido trazida para a escola e que, de repente, ela não pode mais ter acesso à escola, uma população que dependia da escola para um equilíbrio emocional, uma população que ia para a escola para comer, para fugir de casa, e a gente não para. Então, quando a gente fala na pandemia, a gente pensa no financeiro, a gente pensa no que nós vamos estar enfrentando agora em contratos, em decisões, e a gente não pensa na educação. E aí o Moisés colocou para mim, ele até falou que fez uma enquete, né, essa semana. Como é que foi, Moisés? Fala um pouquinho para a gente. A enquete da educação, né, se tecnologia e educação combinavam. Essa foi o maior susto que eu tive, porque a maioria disse que não combinava. Aí eu fiquei pensando, gente, será que esse pessoal não percebe que a gente está tendo videoaula, videoconferência, e é isso que está segurando o barco? Gente, muito interessante, muito interessante. Primeira coisa que a gente tem que lembrar na educação, então, a tecnologia, aulas online e a educação, ela funciona, ela já vinha acontecendo no mundo. Muita gente apostou alto, muitas escolas, nós temos aí os cursos EAD, né, que são de longa distância, eles já acontecem há um tempo, só que eles são perfis de uma população pequena. Então, se hoje a gente olhar isso, nós temos aí as universidades dando aula online, mas nós temos as escolas estaduais, municipais, federais, que elas não estão dando aula online. Por quê? E por que isso acontece? E eu vi uma entrevista, eu vi uma fala essa semana muito interessante, até de um proprietário e diretor de uma universidade local de Uberlândia. E eles estavam numa live e todo mundo muito empolgado com a educação online, que isso vai funcionar, que isso é o futuro. Ele falou, olha, queria falar uma coisa para vocês, depois de 60 dias de aula online na universidade, é uma universidade grande, conhecida aqui em Uberlândia, uma universidade particular, ele falou assim, todos os nossos alunos estão prontos para voltar para a sala de aula. Muito interessante. Então, educação e tecnologia, aulas online andam juntas? Podem andar.
Só que nós fomos pegos de surpresa. Então, essas escolas, eu diria aí que em 60 dias, nós passamos por uma adaptação. Então, você tem lá, de repente, a educação online, ela tem desafios que é a familiaridade de um professor com a tecnologia. Então, eu, na minha escola, vou falar para vocês, eu era uma pessoa que eu achava que eu não daria aula online. E hoje eu estou repensando o meu negócio. Hoje o meu negócio tem um perfil novo. Então, durante as 2 primeiras semanas, nós migramos para as aulas online. E a surpresa é muito interessante, porque você tem perfil de aluno que se adapta à aula online, que hoje, se eu voltar para presencial, ele não volta para presencial. Mas eu tenho perfis de alguns alunos que ficariam online tranquilamente. Então, é muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, que são coisas que nós não temos pensado. Crianças. Então, eu vi agora, há 2 semanas atrás, o Reino Unido voltou com as aulas. Então, eles fizeram uma readaptação, eles organizaram as escolas e eles voltaram primeiro com as crianças da pré-escola. Por quê? Porque criança da pré-escola não consegue acompanhar uma aula online. Então, de repente, as escolas fizeram o quê? Você tem uma aula online com 25 professores presentes. 25 cabeças diferentes. Por quê? Porque a criança da pré-escola não consegue fazer uma aula online sozinha. Então, ela tem o pai, a mãe, ajudante. Então, o professor se viu frente a uma sala de aula com 25 alunos e 25 professores. Essa semana, o reitor, Dr. Walter Steffen, da universidade, ele fez uma postagem que eu achei muito interessante. Ele colocou uma mãe falando da aula online do professor. E a mãe fala assim, que absurdo, a sua professora já terminou a aula, ela deu só 20 minutos de aula. E embaixo está a professora assim, gente, mas eu gastei 1 hora e pouco para para preparar a minha aula, eu não conseguia baixar, eu não conseguia mandar os exercícios, e eu gastei o meu tempo inteiro, e isso foi o melhor que eu consegui. Então, de repente, o vírus chegou e a gente foi pego de surpresa na educação. Então, a educação até hoje, ela não tem um rumo certo. Algumas escolas na França começaram as aulas e tiveram que interromper. Por quê? Porque a volta rápida às aulas, ela pode significar uma proliferação muito rápida do vírus. A volta longa demais, demorada para voltar, nós vamos ter um problema socioeconômico muito grande. Vai ser um impacto violento. Por quê? Como é que uma escola vai voltar com alunos, uma escola que tem 30 alunos? Eles vão colocar 10 na aula? Como vai ser isso? Vai dar. Então, o MEC está falando sobre dar aula fim de semana, dar aula à noite. Então, isso tudo vai ser estendido, mas nós temos que lembrar que por trás disso tem uma economia. Atrás disso tem um suporte. Então, realmente, quando o Moisés me convidou, eu falei, gente, o que será que vai ser da educação? Vai ser diferente. Isso eu tenho certeza. Muito diferente. Mas nada como nós esperamos. Igual o Moisés falou, foi uma surpresa. As pessoas falaram que educação e aulas online, tecnologia não andam juntas. Então, por quê? Porque nós temos N faixas etárias, nós temos N matérias, então nós vamos ter que, uma adequação, e é uma coisa assim, que realmente, hoje nós não temos uma regulamentação do MEC, eles estão trabalhando para isso, entendeu? Hoje nós não temos certeza como será o calendário escolar. Então, esse calendário vai valer, essas aulas que estão sendo dadas online, como é que vai ficar o setor público? Como é que vai ficar as escolas estaduais? Vão perder o ano e os outros vão continuar? Então, vai entrar uma série de questões. Então, achei muito interessante, junto com com a economia, finanças, junto com a advocacia, o Moisés ter colocado a educação para a gente pensar um pouquinho, em quantas crianças estão fora das escolas. Esses dias eu estava conversando com o pai e eu falei para ele, eu estou preocupada com as crianças. Ontem na minha aula, é muito interessante, gente, a aula online com crianças. Ontem eu tive que falar para um dos meus alunos assim, filho, você não tem uma mesa na sua casa para você sentar? Porque isso aqui é uma aula. Eles confundem muito, sabe, quando a criança é muito nova.
Então, por exemplo, um rendimento, eu estou falando uma faixa etária de 9 a 10 anos, porque eu faço um trabalho com criança que quando eles chegam aos 12 anos, eles já falam fluentemente a língua. Então, eu tenho turmas muito novas, eles são novinhos. E ontem eu estava falando com eles, eu falei, gente, eu tive que parar a aula e falar, gente, isso aqui é aula, você está na cama, seu pai está em casa. Então, são interrupções na sala de aula que a gente tem que ir adaptando. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe, nós temos que mudar o comportamento para a tecnologia e a educação andar junto, vai ter que ter uma mudança de comportamento. Ela está acontecendo, ela é lenta, eu creio que nós vamos chegar lá. Eu creio que hoje a aula online, ela vai ser parte da aula presencial. Então, eu creio que nós vamos ver uma mudança muito grande na educação. E, assim, estamos preparando, fomos pegos de surpresa, temos que preocupar com esse pessoal, com essa criançada que está fora da escola. Então, assim, às vezes eu penso, uma volta rápida seria muito bom para essas crianças. Seria muito bom para a economia, seria muito bom para as escolas, os pais estão perdidos, as crianças estão cansadas. Então, assim, quinta-feira passada foi feriado, na terça-feira meus alunos falaram assim para mim, ô tia, quinta-feira tem aula, né? Eu falei, mas é feriado, a gente não tem. Ah, não, você podia tanto dar aula para a gente, porque nós não temos nada para fazer. Entenderam? Então, eles estão com esse sentimento. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que se adequar e entrar num novo formato da educação. Será online? Será tecnológico? Pode ser, mas os dois vão ter que caminhar juntos, o presencial e o online. Georgiane, como é que está sendo sua experiência com a Alice nessa questão de aula virtual? Então, eu já estava louca aqui para falar, né? Beatriz, a minha filha, ela chama Alice, tem 7 anos, né? E tá aquela loucura em casa, porque ela com as aulas online, todos os meus atendimentos online, todas as assessorias, coaching, consultoria, tudo online. E aí a gente fica dividindo o espaço e a atenção. E aí ela falou, estava assistindo aula no celular, mas aí o celular não estava tão legal, e aí ela queria no notebook, mas o notebook eu precisava trabalhar. E aí, né, foi o jeito do papai entrar em ação e arrumar um notebook para que ela fizesse as aulas. Então, assim, a gente vai contornando. Aí tem o espaço, que aí no quarto dela é onde funciona melhor a internet. Então, eu já vou cedinho para lá usar a internet. Aí ela já vem, mamãe, é a minha vez, né? Então, todos os meus clientes já conhecem ela, porque é exatamente isso que você falou, né? É uma adaptação. E eu também concordo de que tudo vai andar junto. Acho que, com certeza, não vai ter mais um formato só tradicional, né? E parabéns aos professores, né? Eu tenho uma professora, ela chama Lina, e aí ela me mandou uma foto que me marcou muito. Ela estava no quarto dela, colocou 2 banquinhos, colocou um suporte para um quadro branco, um banquinho em cima da cama, com o celular apoiado, para gravar ela simulando, dando uma aula lá, para mandar aquilo para os alunos. Então, está todo mundo aprendendo, lidando com o que pode, usando as ferramentas, usando o que pode para atender, né, para não deixar nada parar. É o famoso jeitinho brasileiro que vai ter que entrar em pauta e nós vamos ter que acostumar. É interessante, Georgiane, que não é o jeitinho brasileiro. Vocês sabem que nos Estados Unidos eles estão enfrentando um grande problema. As escolas não voltaram. E eles tentaram usar a internet e eles chegaram à conclusão que tem muito aluno, muita casa que não tem acesso à internet. Então, eles voltaram atrás, não estão usando a internet e agora eles estão tentando usar um canal de televisão. Porque aí inclusive, aqui já tem também, né? Está sendo desenvolvido, né? Mas ainda não está em funcionamento pleno. Tem algumas aulas que já estão... eles estão começando, mas ainda não faz parte do currículo. Então, assim, é interessante, não é só um jeitinho, é uma coisa mundial, né? Sim, e quando eu disse o jeitinho brasileiro...
E quando eu disse o jeitinho brasileiro, foi essa questão do banquinho, do quadro em cima, do apoio do celular, né? Desse jeitinho que a gente tem para lidar com o que tem. Então, nesse sentido que essa professora, ela estava se virando com o que ela tinha para conseguir ganhar o melhor. E eu creio que a maioria deles estão fazendo. Eu também imagino que sim. A maioria. Eu vejo os pais, eu tenho alguns alunos bolsistas na escola, e eu vejo que os alunos de uma renda mais baixa, eles têm mais dificuldade, eles não têm um lugar para sentar. Então, eles ficam no barulho da casa, a mãe está cozinhando, aí você está dando aula à torneira, aí eu falo, fulano, fecha o seu microfone um pouquinho, por favor, a hora que precisar abrir, a tia te pede para abrir. Então, assim, realmente uma coisa que tem hora que eu acho que nós não paramos para pensar. Então, assim, lembra disso, eu acho interessante esse número da população vulnerável que está fora da escola, o problema socioeconômico que nós vamos enfrentar devido a isso. Então, assim, é interessante, né, a gente se ater a isso. Exatamente. Eu não estou ouvindo o Moisés. Moisés. Está ouvindo agora? Agora sim. Gente, porque eu desativei o microfone, esqueci ele. Essa questão está sendo muito debatida na UFO, né, Zé Carlos? Doutor José, a questão dos alunos que não têm acesso aos meios virtuais. Parece que a proporção era de a cada 4, um não tinha. E ficava no dilema, será que volta a ter aula? Será que não volta? Forma alguns, não forma outros? Como é que faz? Exatamente, então, é muito grave, né? Se na própria universidade a gente não tem esse acesso, quanto mais, por exemplo, na rede pública. O mundo se deparou com um problema que está sendo difícil a volta, está sendo difícil a adaptação. Então, assim, mas é muito interessante. É interessante a gente ver a importância da educação. Então, talvez uma das partes mais afetadas pode ser essa. Por quê? Porque é dela que vem todo o pilar, né, de um conhecimento, que vem o pilar da universidade. Então, nós temos que nos atentar para isso e tentar melhorar e ver como que nós vamos conseguir fazer com que isso ande junto, como que isso vai voltar. Realmente, é uma situação bem complicada e, de certa forma, até interessante, porque às vezes a gente precisa tomar um solavanco para melhorar as coisas, né? E essa questão de aula virtual, por mais que no início agora tenha seus problemas, tenha seus defeitos, é um sistema muito bacana. Por exemplo, eu faço aula virtual de inglês com a Beatriz, fica a dica aí, gente, é boa. E para mim foi excelente, porque eu tenho tempo muito corrido. E para mim até a escola e voltar é 1 hora para entrar, sair, aquele deslocamento todo. E com essa questão de aula virtual, eu ganhei 1 hora na minha agenda. Isso para mim vale muito, né? Isso para mim é uma questão, assim, dependendo do dia de vida ou morte. Isso sem falar da... Você usou esse... Você pode falar? Você usou essa expressão solavanca, é interessante, porque sempre que a gente tem uma crise, você tenta melhorar. Então, a gente tem uma nova oportunidade. Agora, o que tem acontecido é que, de repente, a gente teve que pegar uma aula que a gente dava presencial na sala de aula e jogar ela online. Isso não existe. Então, agora é o que está acontecendo. São as mudanças, são as adaptações. Então, a gente está melhorando. Hoje, a minha aula online, ela é muito melhor do que a das 2 primeiras semanas. Até que você ache uma plataforma, até que você ache... Entendeu? É muita coisa. Então, é interessante isso, né, Moisés? É muito bacana. Pessoalmente, eu gostei. Eu acho que eu não volto para a sala não, viu, professora? Não volta, tá vendo, né, gente? Eu gostei. Essa questão de economizar com logística, né? Chamou a atenção de muita gente. Meus atendimentos já são online há algum tempo, há mais ou menos 3 anos, mas existiam aqueles clientes, não, vem, né, a gente gosta dessa questão presencial. E aí, clientes de Rondônia, de Mato Grosso, teve a pandemia, eu falei, pessoal, vamos ter que nos adaptar. E aí, hoje já é super, nossa, que legal, dá para fazer uma assessoria, dá para a gente fazer tudo que a gente faz, né, presencial.
por essas plataformas online. Então, quem conseguir aí é algo que dá para diminuir um pouquinho aí nas despesas. A questão do home office, né? Muitas empresas estão adotando o home office como opção definitiva, né? Porque o pessoal fica em casa, é um gasto a menos ali com mesa, com local, e outra, é um trabalho que desenvolve até melhor, porque você está no seu ambiente. É muito bacana. Para a empresa é um gasto menor, para o funcionário é um gasto maior, né? Porque é energia, é comida, enfim, uma série de coisas. Então precisa. É outra adaptação, né? Adaptação. É outra adaptação. Exatamente. O próprio funcionário não tem o computador que ele tem na empresa. Então é tudo, né? Isso tudo, acho que aí vai entrar a advocacia aqui com os contratos novos, com essa nova etapa. Eu acho que o contrato do trabalhador vai mudar tudo. Não é? Mas entra o advogado e a inovação tem eu, com a negociação de conflitos, pessoal. Um assunto muito importante, principalmente nesse período que o fórum praticamente está fechado. Então, ingressar com uma demanda já demorava, imagina agora. Então, a gente tem que aprender como negociar, como tratar as coisas sem gerar um resultado negativo, uma ação. E o primeiro passo, pessoal, de um bom negociador é ele saber o que quer, é ele se conhecer. Tem um filósofo, um estrategista antigo, escreveu aquele livrinho A Arte da Guerra, o Sun Tzu. Ele fala uma coisa muito importante: o bom general, aquele que ganha as batalhas, é o que conhece o seu exército e conhece o do outro. Então, o primeiro passo de um bom negociador é se conhecer, para depois conhecer o lado do outro. E como que funciona isso? Vamos supor que eu vou negociar o meu aluguel com o locador. O locador, ele não é um objeto, ele não é uma figura estática. Existem vários tipos de locador, com várias estratégias e várias possibilidades de negociação. Do mesmo jeito que eu tenho aquela senhorinha que só tem um imóvel para alocar e a aposentadoria dela, eu tenho o locador que tem 40, 50 imóveis. Vocês vão concordar comigo que a senhorinha tem uma opção de negociação, uma opção de desconto muito menor, e comparado com aquele dono de imóvel que tem seus 40 imóveis. Então, eu tenho que entender. Eu tenho que pensar, será que o meu locador tem família ou ele é solteiro? Será que esse meu locador, qual que é o objetivo dele? Ele está alugando a casa para ter alguém morando? Ele está alugando a casa porque quer um retorno? Pessoal, é engraçado, mas tem pessoas que alugam por motivos totalmente diferentes umas das outras. Cada uma tem um objetivo, cada uma tem uma intenção. E isso a gente tem que estar atento. Uma boa conversa, uma conversa empática, uma conversa emotiva, uma conversa carismática e compreensiva, ela tem esse poder. Ela traz à tona essas características que muitas vezes ficam escondidas, porque as pessoas têm medo, né? Elas têm receio de que o outro lado saiba quais são os verdadeiros interesses. Então, a base de tudo é a honestidade, a base de tudo é a transparência, a humildade. A humildade, pessoal, em parar para pensar o seguinte: será que o meu locador, ele é idoso? Ele tem 70, 80 anos? Pessoal, um idoso, a gente tem que ter uma coisa em mente. O idoso nasceu há 2, 3 gerações antes da nossa. Na época dele, o sistema contratual era muito diferente. Na época do idoso, o que valia era a palavra. Conversa com uma pessoa que tem seus 80, 90 anos, pergunta para ela como é que ela construía as casinhas dela naquela época. Sabe qual foi essa resposta, pessoal? Eu ia lá no caboclo que vendia matéria-prima para mim, que vendia madeira, que vendia o tijolo, combinava com ele, e quando eu terminava a minha casinha, eu ia lá e pagava. E, pessoal, funcionava que era uma beleza. Meu avô, por exemplo, conta essas histórias. Na época dele, os primeiros imóveis, tem uma loja aqui em Uberlândia, acho que é Uberlândia Materiais de Construção. Ele conhecia o dono, e ele construiu as primeiras casas dele desse jeito.
Primeiro fez, alugou, e quando alugou foi lá e pagou. Olha a diferença. Então, quando eu vou negociar com um idoso, pessoal, eu tenho que ter em mente que a primeira coisa que ele vai observar é o meu comportamento. A primeira coisa que ele vai observar é se a minha fala, se eu transmito segurança, se eu estou sendo verdadeiro com ele. Certo? E, pessoal, não imagine, não pense que idoso é uma pessoa boba que não percebe. Gente, esse pessoal das antigas olha no seu olho e enxerga a sua alma. É incrível a capacidade que eles têm de distinguir pessoas. O idoso, a gente tem que saber também, ele gosta de conversar. Então, quando a gente vai negociar com um idoso, com uma pessoa de 70, 80 anos, tem que ter paciência. Gente, é 1 hora, 2 horas no mínimo. 1 hora para ele contar as glórias do passado, as histórias que ele tem, e 1 hora para você explicar o que você quer vender para ele, o seu contrato. Porque vai demorar, ele já tem a capacidade cognitiva diminuída, né? Ele já não ouve tão bem. Então, às vezes, a gente vai ter que repetir 10, 20 vezes a mesma coisa. E faça isso, pessoal. Não tenha medo, não pense que vai ser uma perca de tempo. O melhor marqueteiro que a gente pode ter é o pai de família, o avô de família, que a gente atende bem. Porque ele vai contar para os filhos, para os netos, para os primos, para os sobrinhos, vai contar para a família toda do vendedor que foi lá, que virou amigo dele, que conversou com ele, que deu atenção, que foi gente fina. É incrível, pessoal. E outra, eles viram amigos. Georgiane, você tá muda. Tá sem o microfone. Voltei aqui. E é interessante o quanto a gente aprende com eles, né? Eu falo, Aprende gente, eu vou demais. atender, tratando muito produtor rural, e assim, né, um pouco mais velhos, sim, e tal. E é impressionante o quanto eu aprendo. Eu acho que cada assessoria, cada consultoria, eu saio de lá, assim, aprendendo sempre alguma coisa. Só esse parênteses mesmo. Aprende muito. Eu posso dizer isso por mim. Eu acho que o meu intensivão de negociação foi com idosos. Porque foi lá que eu aprendi a ter paciência, a usar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível. Foi lá que eu aprendi a ter carisma e a deixar de ver o outro lado como inimigo, a ver como um parceiro. É uma característica muito bacana deles. Eles, muitos, né, já estão no auge da vida, né, no fim, às vezes, e o dinheiro, às vezes, já não é tão importante. Né? Eles estão ali mais negociando para passar tempo. Então, a gente aprende a trabalhar esse tipo de circunstância, a trabalhar esse aspecto, a deixar de ver só o dinheiro, deixar de ter aquele objetivo, vou fechar o contrato, e começa a ter um objetivo mais voltado a manter uma amizade, manter um relacionamento. Teve uma vez que eu fui mostrar um imóvel, né, na Avenida João Pessoa para um cliente que tinha me procurado. Eu cheguei, estava lá na porta, e quando cheguei era um senhorzinho. Vou dar o nome para ele de Sozé para não ter problema. O Sozé tinha uns 70 anos, tal. Chegou lá na porta, e eu sempre puxo conversa, né? Independente da faixa etária, eu sempre pergunto de onde veio, como é que você ficou sabendo, tal. E eu acho que ele gostou daquilo. E quando a gente estava subindo a escada, né? Ele foi me contando, conversando, e foi me falando que tinha depressão, que tomava remédio, que estava muito complicado. E foi uma conversa interessante. A gente entrava num quarto, ele tinha uma história para contar. Aí depois a gente entrava em outro quarto, ele tinha outra história. Nisso, pessoal, eu fiquei 1 hora mostrando o apartamento para ele. E no final, eu precisava ir embora, né? E fiquei sem graça. Como é que eu falo para ele? Tem que ir embora, não dá. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, Sozé, eu te levo lá na sua casa, é caminho para mim. Aí eu fui, levei, gente, ele saiu da porta do prédio até a casa dele, contando história. Ele morava em frente ao antigo prédio do Tribunal de Justiça. E eu parei naquela lateralzinha para ele descer. Gente, quem encostei, ele começou de novo com a história. E foi a história. Aí eu, preocupado, pô, vou tomar multa aqui, ué. Eu falei, Sozé, vou fazer o seguinte, depois a gente conversa. Aí ele aceitou, desceu, foi embora. Esse imóvel ele não alugou. Passou 2 meses, me liga uma senhora de idade. O senhor que está alugando esse outro imóvel aqui perto, no centro? Aí eu falei, sou eu.
Ah, não sei se o senhor vai lembrar, mas meu marido viu um imóvel com o senhor lá no Martins, há um tempo atrás. Aí eu já meio que associei, eu pensei, deve ser aquele senhor. Quando eu tô lá na porta, quem que aparece? O homem. Vou mostrar a casa pro homem, mesma coisa, gente, que é a conversa, tal, tal. No final das contas, fechou o contrato, deu tudo certo. Vários casos como esse, gente, eu posso contar. Tem outros que é tão interessante que a gente dá um pouco de atenção, passa uma semana, tem 5 pessoas ligando que foi indicado. Acontece, já aconteceu isso comigo, às vezes eu nem tinha o que oferecer, mas a pessoa estava atrás e queria ajuda, simplesmente porque eu dei atenção, porque eu conversei. Agora vamos olhar para o outro lado, o jovem. O jovem, pessoal, ele tem 2 fatores que a gente tem que observar. O fator de reconhecimento e o contrato. Uma pessoa, a faixa etária 25, 30, ela não tem experiência de vida. Então, ela não sabe bater o olho e distinguir se pode confiar ou não. E é aí que o contrato entra. Geralmente, eles têm foco mais no contrato. Eles dão uma lida melhor no contrato. Contrato bem feito resolve o problema. O que eu chamo de contrato bem feito? 40 folhas? Não. Contrato bem feito é aquele que tem 20, é direto. É simples, objetivo, palavras tranquilas. Faz um contrato bom e apresenta para esse jovem, mostra o apartamento, é tranquilo. Agora, tem outro aspecto que esse é muito significativo, a gente tem que observar, porque distingue muito de grupos para grupo, de grupo para grupo, é a questão do fator de reconhecimento. O que eu chamo de fator de reconhecimento? Vamos supor que eu sou um skatista. Eu, bermudão, camisa, tênis, boné, aquela coisa toda. E eu vou lá na loja da Fox comprar um shape pro skate. E aí eu chego lá e o vendedor tá de terno, cabelo branco, com gelzinho e o sapato todo brilhando. Eu vou achar aquilo normal? Eu não vou, eu vou achar aquilo meio estranho. Eu não vou me reconhecer no vendedor. Isso, pessoal, funciona de um jeito para o jovem, que é o caso do skatista, e para o idoso funciona de outro. Com o idoso, eu tenho que prezar a minha vestimenta. Com o adulto, do mesmo jeito. Se eu vou conversar, se eu vou negociar, se eu sou um advogado, se eu sou um corretor, calça jeans, camisa social. Se eu for advogado, terno. Não pense que isso não vai fazer diferença. Faz. Isso faz diferença. Preze a vestimenta que você usa. Ela fala muito de você, é seu cartão de visita. Então lembre-se sempre disso. Outro aspecto interessante que a gente tem que observar é o aspecto cultural. Eu vou usar um exemplo aqui, que está mais genérico, mas eu vou tentar aproximar da realidade de vocês. O japonês, ele tem uma cultura organizacional, uma cultura administrativa, muito diferente frente à cultura estadunidense. O japonês respeita muito a hierarquia. Para eles, uma pessoa questionar o superior hierárquico é um absurdo, vai contra a tradição. Agora, para o estadunidense, eu já tenho uma visão diferente. O estadunidense, ele valoriza o desenvolvimento pessoal e sozinho. É o cada um por si. Então, ele é mais individualista, né? Ele alcança os lugares sozinhos. O japonês não, o japonês é corporativista. A gente não conhece 5 japoneses que fizeram grandes coisas, mas a gente conhece 5 empresas japonesas que fizeram grandes coisas. Ao contrário dos Estados Unidos. Lá a gente conhece a pessoa que fez. O Mark Zuckerberg, a gente conhece os próprios presidentes, né? Coisa que lá é diferente. No Brasil, a gente já tem a ideia estadunidense de mérito, de igualdade, com uma pequena diferença. O brasileiro, ele dá menos credibilidade e valor ao pobre que ficou rico. A pessoa que chega na riqueza, que sai da pobreza, a primeira frase que ela ouve é: uai, você ganhou na Mega Sena? Uai, como é que você conseguiu isso? Ou seja, o brasileiro não dá credibilidade para o próprio esforço, coisa que o estadunidense dá credibilidade. Para lá é um herói, o cara que consegue sair da zona de pobreza e chegar longe. Se o chefe da empresa chega para entrar na empresa e o porteiro não sabe quem é ele, vai para a rua. Não tem meio termo, é um desrespeito.
E isso, pessoal, influencia muito na hora de negociar, porque cada pessoa tem uma cultura. Se eu vou lidar com uma pessoa que é turca, Maquiavel fala lá no livro dele, a estrutura do Império Turco, como é que funciona? É bom a gente saber. Por quê? Porque a estrutura familiar segue os mesmos preceitos. Do mesmo jeito que as famílias ocidentais, elas têm um outro jeito. E onde que isso influencia? Se eu tenho uma família que está no núcleo empresarial e ela é do Líbano, é uma família para aquele lado, a gente tem que saber uma coisa. Provavelmente, quem dá a palavra final é o mais velho. É o vô ou o pai, não é o filho. Então, eu vou dar atenção para o filho? Vou, mas eu vou ter foco no pai, eu vou ter foco no vô. Eu vou, vamos dizer, ter a minha direção visual, meu contato visual vai para eles. Normalmente eles não vão tomar a dianteira, quem vai tomar a dianteira é o filho. Mas tenha isso em mente, quem dá a palavra final é o cacique. Já no Ocidente é mais diferente, já é mais liberal, né? A gente encontra jovem com 20 anos que manda mais do que homem de 50. Então, já é outra estrutura. Outra questão que a gente tem que ter em mente, quando vai lidar com pessoas, linguagem. Se eu estou lidando com uma pessoa muito simples, da fazenda, aquela pessoa, aquele matuto, por favor, pessoal, não use linguagem acadêmica, aquela linguagem rebuscada. Por quê? Porque essa pessoa muito simples, ela vai concordar com você sem entender, porque ela vai ficar constrangida. Ela vai olhar e falar, se eu falar que eu não sei, se eu demonstrar que eu não entendo, essa pessoa, esse negociador aqui vai falar que eu sou inferior. Então ele concorda. E depois dá tudo errado, né? Se eu vou negociar com uma pessoa que tem pós-doc, que é o bambambam, aí pode ser que eu use um termo mais técnico, uma coisa mais bonita. Mas eu não recomendo. Eu recomendo vocês utilizem uma linguagem simples, fácil entendimento, que não traga duplo sentido. Use da humildade. É o melhor caminho sempre. Para isso, pessoal, tudo isso que eu expliquei é para a gente tratar com pessoas. Para a gente tratar com indivíduos. Porque indivíduos, pessoas, são diferentes de problemas. A gente tem que ter essa diferença em mente. A gente não pode tratar os dois da mesma forma. Os problemas, a gente trata de modo objetivo, com critérios objetivos. Vamos supor que a gente está tratando aqui de um reajuste de aluguel. Eu quero que abaixa, o dono do imóvel quer que sobe. Como é que eu posso tratar com ele de uma forma que não estrague o meu relacionamento com ele? Seu dono do imóvel, seu locador, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o índice de reajuste, vamos olhar o preço de mercado, vamos pensar de outras formas aqui para a gente ter critérios justos, critérios bons para mim e bons para o senhor. Porque dependendo do tanto que o senhor subir, eu vou ter que mudar, eu não tenho como pagar, né? Vamos tratar de forma justa. Se eu vou tratar a venda de carro, tabela FIP, valor de mercado. Se eu vou tratar de venda de empresa, a Ju sabe falar melhor, a gente vê o EBITDA. Se eu vou tratar de projetos, investimentos em projetos, o valor líquido presente, o TIR, a taxa de atratividade e tantos outros termos que a gente pode usar aqui, critérios. Onde eu quero chegar? A gente tem que trabalhar com critérios objetivos, porque senão vamos ter um problema. A pessoa vai se identificar no problema e aí toda proposta que você fizer, ela vai entender que é uma ofensa. Por isso que a gente tem que saber separar um lado do outro. Isso é imprescindível. Para depois disso tudo, a gente criar opções. E essa parte é importante. Se a gente está tratando de reajuste de aluguel, quais são as opções que eu posso oferecer para o locador? Seu locador, vou fazer um contrato de 5 anos e nos 2 últimos anos a gente reajusta. Seu locador, eu vou fazer uma melhoria no imóvel e aí o senhor mantém o preço. Ou se não, vamos reajustar menos. A gente aumenta progressivamente ao longo do contrato, para não ficar esse baque, esse susto de uma vez. Isso, pessoal, é importantíssimo. A gente criar opções. E lembra, a gente não pode impor essas opções. Nós temos que tratar junto com a outra parte. Por quê? Para ela se sentir partícipe daquilo. Porque se ela não se sente membro daquilo, ela vai ficar com receio, ela não vai querer fazer, ela não vai querer executar. Ela vai falar, nossa, quem que é esse cara aqui para me obrigar a fazer alguma coisa?
Então a gente tem que trazer para perto e atribuir mérito. Se a pessoa deu uma opinião boa, que vale a pena, fala, nossa, que legal, muito boa a sua participação, muito bacana a sua fala. Não tenha medo de atribuir mérito às pessoas. Todos nós temos necessidades básicas, necessidade de segurança, de ser reconhecido. E isso, pessoal, a gente tem que saber tratar, a gente tem que saber lidar. Por quê? Porque é a base de tudo, pessoal. A gente lida com pessoas todos os dias. Se a gente não sabe lidar com esses aspectos psicológicos, como é que faz? E por fim, a gente toma uma decisão, junto. Lembre sempre disso, junto. Para que lado nós vamos seguir? Agora eu vou falar de alguns princípios básicos. Primeiro princípio de um bom negociador, ele estuda. Estuda. Grave essa palavra na cabeça de vocês. A base de tudo são os livros. Eu não estaria aqui hoje fazendo essa live e falando com vocês se eu não tivesse estudado. A gente tem que se qualificar, a gente tem que saber bem tratar pessoas e saber bem sobre problemas, saber bem sobre aquilo que a gente negocia. É imprescindível isso. Segundo aspecto, a gente tem que ser transparente e honesto. No direito, na parte contratual de responsabilidade, tem um deverzinho que a gente chama de dever anexo. Dever anexo de informar, que é muito ligado ao Código de Defesa do Consumidor. O que ele fala? Se eu estou te vendendo um produto, se eu estou produzindo algo, eu tenho o dever de te informar tudo que eu sei sobre ele. Eu tenho o dever de te informar se ele tem algum problema, alguma periculosidade. Eu tenho essa obrigação. Eu tenho o dever também de cooperar para a execução do contrato. E o dever de cooperação, ele se materializa, ele acontece quando o outro lado se sente partícipe do acordo. Por isso que eu bati tanto na tecla lá atrás. Esses aspectos, pessoal, que eu trouxe para vocês, não fique com medo. Nossa, eu não sei fazer isso. Nossa, eu nunca vi falar, vou mudar assim do nada. Pessoal, toda mudança é um processo. Eu não nasci sabendo negociar, eu aprendi a negociar. Aprendi a negociar lidando com meu avô, foi lá que eu aprendi como é que tratar, como conversar com o idoso. Eu aprendi a negociar recentemente, até uma história interessante, um inquilino que perdeu o emprego durante a crise. Vou contar essa história para vocês. Eu tenho um inquilino, chama João. João era honestíssimo. Quando ele entrou no imóvel, ele estava entrando no imóvel justamente porque a esposa tinha largado dele. E ele foi para lá, estava uma situação muito difícil. Como eu sempre converso muito com os inquilinos, ele me contou a história e tal. Beleza. Passou um mês do contrato, eu vi que ele estava meio agressivo, ele estava meio diferente. Eu sabia que ele estava meio... Ele não estava certo, não era a mesma pessoa. Eu imaginei, não, a situação dele, 2 filhos, largado, é complicado. Se passou mais um tempo, ele daquele jeito, até que veio o coronavírus, ele perdeu o emprego. Gente, ele foi conversar comigo no dia do corona, aliás, vou até melhorar, não foi nem assim não. Foi um dia que ele foi pagar o aluguel, e aí ele chegou no escritório, o escritório estava fechado, porque foi fora do horário do que a gente trabalha, né? E nisso ele ficou revoltado, ele achou que eu tinha culpa, mas eu tinha avisado ele, olha, você foi fora do horário, você sabe o horário. E nisso, gente, ele veio com tudo que era jeito para cima de mim, no WhatsApp, mandando mensagem, áudio, aquela conversa ruim, aquela coisa. E nesse dia, deu um azar, porque eu estava muito cansado. Era 6 horas da tarde. E quando ele veio falar comigo, daquele jeito eu estressei e dei um fecha nele, daqueles bons. Falei, peraí, vamos ter um pouco de respeito, ter um pouco de educação. Só que eu não fechei o diálogo, eu deixei aberto ainda. Deixei ele continuar. E nisso, com o tempo, né, passou uns 2 minutos, ele me mandou uma mensagem de novo. Nossa, você me perdoa, mas hoje eu passei o dia procurando emprego e não consegui. A minha situação está muito difícil, eu tenho pressão alta. E ele foi me contando a história dele, o que estava acontecendo com ele. Nessa hora eu pensei, gente, ainda bem que eu não fui agressivo com ele. Ainda bem que eu compreendi, que eu fui mais ameno. Porque senão eu tinha perdido o inquilino, tinha feito um inimigo. Mas porque eu fui compreensivo, agora ele me contou toda a história, a gente negociou o aluguel. E sabe o que aconteceu depois? Passou uma semana, ele me indicou para uma amiga dele.
para alugar outro imóvel meu, porque ela precisava, né? E ele tinha gostado de mim, virou meu amigo. Muito interessante essa história para mim, me ensinou muito. É isso, pessoal. Sobre negociação, acho que eu falei tudo. Não, tudo não, é muita coisa. Eu acho que não posso ser presunçoso assim também. E agora, a gente vai falar de uma parte muito importante também, a parte jurídica. E para isso, a palavra está com o Dr. José Carlos. Tá joia, pessoal. Então, boa noite para todas as pessoas que nos assistem, né? Para os colegas aqui da live, para a Georgiane, para a Beatriz, para o Moisés que organizou, né? E se esforçou tanto para que a gente pudesse ter esse momento aqui durante toda a semana, né? A gente acompanhou. Então, muita gratidão por todas essas pessoas e foi verdadeiramente uma aula, assim, né? Eu acho que tudo que eu ouvi das pessoas que me precederam realmente vão colaborar muito com a minha empresa e com a minha atividade profissional. Eu tenho certeza que quem pôde ouvir também vai se sentir muito privilegiado de poder ter, né, talvez, nesse momento tão difícil que a gente tem algumas coisas boas, como essas possibilidades de aprendizagem que surgem, né? E eu vou tentar fazer... Eu até não falei durante muitas falas, porque eu queria ficar muito atento, anotei várias coisas aqui, né? E vou tentar fazer uma fala até rápida, porque a gente está no final e tudo, assim, a última fala, sei que as pessoas vão naturalmente se cansando, né? Mas eu vou tentar dialogar com todo mundo que falou anteriormente e trazer alguns detalhes aqui bem rapidamente. Pois bem, então, pessoal, o que a Georgiane disse, assim, de início, né, eu acho que ela se aplica à maioria das pessoas no Brasil, a maioria dos empresários. A gente sabe que a gente é um país que a maioria são pequenos e médios empresários, né, e a maioria faz como dá, né, a gente sabe que não é só na área jurídica que a gente não faz previsões e não age preventivamente, mas em quase todas as áreas. A advocacia, inclusive, eu acho que ela poderia ser muito mais organizada no Brasil. Eu acho que tudo que você falou aqui, se os escritórios se propusessem se organizar e se planejar, talvez não para o produto final, inclusive talvez até nisso, mas a própria organização da empresa, enfim, seria muito benéfico. Então, a questão de provisionamento, de fluxo de caixa, são coisas que se várias empresas, né, e vários negócios tivessem se planejado com antecedência, talvez agora a situação seria vivida de uma forma muito mais tranquila, né? Eu acho que em todas as áreas, a gente vê na escola, quando a gente discute todos os problemas que surgiram com o coronavírus, não são problemas que surgiram agora, são coisas que se agravaram, né? Os problemas nos hospitais não são problemas que surgiram agora, enfim. E eu acho que nas empresas também, muitas das coisas que a gente está tendo que lidar agora são problemas que já vinham se arrastando, né? Mas a gente tinha se acomodado neles. O que a Beatriz falou sobre educação, acho que é essencial. Eu espero muito que a gente saia, né, desse momento que a gente está vivendo, reconhecendo a importância da educação, reconhecendo a importância de uma visão pedagógica de mundo, né? Que a gente possa ter uma visão pedagógica desse evento, porque pior do que a gente sofrer com esses problemas inevitáveis da vida é sofrer e não aprender, né? Então, eu espero que a gente possa ter uma pedagogia da crise, uma pedagogia da pandemia que nos permita ensinar. Outros momentos virão, isso vai passar, isso que a gente está vivendo vai ser superado, virão outros momentos e que a gente possa aprender com eles. Eu acho que o que o Moisés disse hoje, inclusive, né, supera a importância de qualquer coisa que eu venha dizer, porque a gente vive um momento praticamente de exceção em que, em grande medida, o direito está sobrestado e que a negociação cresce muito em todas as áreas, e o conflito, o litígio, o processo, ele fica reduzido, né? Então, esse é o momento da negociação, inclusive dos advogados que têm essa possibilidade de negociar, que têm essa habilidade, vão se destacar. É essencial, nesse momento, a habilidade de negociação. Pois bem, pessoal, eu vou tentar fazer algumas contribuições, né, bem breve, estando à disposição para alguma pergunta, etc. E por que é bem breve? Eu acho que a gente tem que ser uma coisa que é um ponto de partida. O direito não previu e não se preparou em grande medida para o que nós estamos vivendo. Então, nós não temos respostas, e as respostas não virão do mundo jurídico. Eu tive tem uma fala até famosa, né, uma brincadeira, que muitas vezes o direito, fazendo uma analogia com futebol, né, que é uma coisa que muita gente gosta, muitas vezes o direito é um zagueiro ruim, ele chega atrasado e com violência. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade
do campo jurídico. A gente tem avançado muito na negociação, na prevenção de conflitos, na mediação, mas nós não vamos ter respostas jurídicas para o que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo uma crise muito grande, mas talvez a gente possa trazer alguns auxílios, e eu acho que o papel que eu tenho a cumprir aqui nesse momento, falando do direito, é muito mais de desvendar e de tirar falsas expectativas em soluções jurídicas para isso que nós estamos vivendo, para permitir que as pessoas encarem as situações que vão se colocar e possam pensar. Primeira questão, pessoal, que eu queria, talvez um princípio aqui, né? Não é possível falar nada para vocês que vai trazer segurança jurídica, né? A gente sabe que no Brasil, o que eu digo com segurança jurídica? Olha, o que eu posso fazer que vai garantir um resultado certeiro do ponto de vista do direito? Diante do coronavírus, quase nada. Quase nada. Por isso que eu digo que o que o Moisés disse antes de mim cresce muito. Porque eu acho que não é o momento da gente apostar no litígio, no processo, né? Várias pessoas me consultaram. Por exemplo, a Beatriz é dona de escola, né? E quando começou a pandemia, várias pessoas vieram me perguntar se eu tenho que continuar pagando mensalidade da escola. Assim, a gente tem muita discussão de regra para isso, né? Mas nesses momentos a gente aprende muito no direito, né? A importância dos princípios. A gente tem princípios que são jurídicos, mas também são éticos e morais. O que eu sempre tenho colocado para a pessoa falando, olha, como está o seu rendimento nesse momento de pandemia? Seu salário foi cortado? Você está recebendo mais ou você está recebendo menos? Como está? E às vezes a pessoa fala, não, estava normal, não mudou nada. Tal. Fala, olha, será que não seria um momento de talvez você ter uma consideração com esse prestador, essa prestadora de serviço, com essa escola que te atendeu e que você quer que continue te atendendo passado esse momento? E muitas vezes as escolas oferecem, por exemplo, as academias, né? Acho que as academias são mais, porque as escolas ainda têm as videoaulas, né? Mas as academias estão totalmente paradas. Como será o futuro desses negócios? Eu acho que é o momento da gente poder encontrar ferramentas de valorização da boa-fé, valorização da compreensão da função social dessas atividades, né? Então, eu digo isso de início para dizer que tudo que eu vou falar aqui é provisório. Nós não sabemos como os tribunais vão decidir, nós não sabemos como os contratos vão ser interpretados, como as cláusulas que existem hoje, até para prever caso fortuito, força maior, dificilmente isso foi pensado por uma situação global, que é o que a gente está vivendo aqui, né? Talvez o inédito, pandemias tivemos muitas, crises nós tivemos bastante, mas talvez uma pandemia que levou a uma quarentena mundial, talvez a gente esteja sendo, depois de muitas gerações, uma geração que está vendo algo inédito, né? Então, o direito não está preparado para isso, mas a gente tem alguns instrumentos, eu vou tentar abordar rapidamente, e eu deixei para o fim mesmo aqui, eu vou tentar fazer mais uns poucos minutinhos para falar algumas questões, até porque, vocês sabem, o direito, infelizmente, é muito prolixo, o Moisés está atrás de uma prateleira que provavelmente muitos livros são jurídicos, vocês sabem que horas e horas e horas não esgotariam o assunto, né? Então, tentando construir o conhecimento, eu vou tentar instigar vocês a pesquisarem algumas coisas, não me escusando de responder alguma dúvida ou outra. Recentemente, pessoal, eu acho que isso é o que a gente mais tem para falar, foi aprovada uma lei, vocês devem ter acompanhado, né? Que é um regime jurídico de emergência ou desse momento do coronavírus. Eu não vou usar os termos juridicamente corretos, porque muitas vezes eles são socialmente incorretos, eles não têm adequação social, as pessoas não entendem, então eu vou usar palavras comuns que dá para todo mundo entender, tá bem? E ele prevê algumas coisas, né? E essas mudanças são importantes. Por exemplo, muita gente sabe sobre prescrição e decadência, né? Que as coisas prescrevem, passa um tempo, você não pode mexer mais, né? E muitas dessas prescrições, dessas decadências, agora elas estão suspensas. Então, por exemplo, aquela dívida sua que estava para fazer 5 anos e você não mais dever, não necessariamente ela vai ter prescrito nesse momento do coronavírus. A lei, ela fez a previsão da data até o final de outubro. Então, até 30 de outubro, a maioria dos prazos prescricionais e decadenciais estão suspensos. Então, isso é muito importante, né? Pode ter algum empresário que estava contando com isso ou que achou que teve a prescrição de uma dívida. Isso não aconteceu. Os contratos, principalmente aqueles contratos de prestação continuada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá?
Vamos pensar que a gente fez um... Esdrúxulo, não. Com certeza um exemplo real, pelo contrário, mas talvez o caso mais grave dentro da realidade. Vamos supor que você fez um contrato de fornecimento de máscaras. E você estabeleceu um preço para essas máscaras. O que era uma máscara antes do coronavírus nem se compara com o valor de uma máscara depois do coronavírus, né? Esse é só um exemplo. Mas há situações em que a gente fez um contrato e as circunstâncias fáticas se modificaram de tal ponto que aquela vontade inicial entre as partes que estabeleceram o contrato não mais se colocam da forma adequada à realidade, não mais se adequam à realidade pós-coronavírus. Qual que é o meu primeiro conselho? Que as partes, com boa fé, com honestidade, com lealdade contratual, evitando até prejuízos futuros maiores, porque muitas vezes tem uma frase muito famosa, né, até muito repetida, né, que se o desonesto soubesse as vantagens de ser honesto, ele era honesto por desonestidade, né? Porque muitas vezes a gente tenta obter uma vantagem agora e acaba sendo prejudicado. Então, que primeiro se tente repactuar, fazer aditivos contratuais, etc. E se isso não for possível, é possível ingressar com ações de revisão contratual. Os escritórios de advocacia estão funcionando em home office, mas eles estão funcionando. Então, precisou do seu advogado, ele vai poder te atender. Os processos, hoje em dia, eles são eletrônicos, eles estão acontecendo, e os prazos estão correndo, pelo menos dos processos eletrônicos, eles podem tomar atitudes processuais para a defesa de todas e todos. Esse é um momento que eu acho que vai crescer muito a negociação, especialmente a negociação coletiva, que eu acho que empresários vão ter que procurar sindicatos, que sindicatos vão ter que conversar com sindicatos patronais, para criar regras coletivas de trabalho, porque às vezes na legislação trabalhista não vai ter, por exemplo, definições específicas de home office, né? Então eu acho que quem vai fornecer o computador, foi dito aqui, né? Quem vai fornecer o instrumento de trabalho, a internet, enfim. Por fim, pessoal, acho que tem muitos aspectos que eu poderia colocar aqui, mas o que eu acho que a gente tem que compreender é que, primeiro, tudo que a gente deixar para ser resolvido pelo Poder Judiciário vai ser inseguro. Nós não sabemos. Então, acho que é um momento que a gente vai ter que tomar uma consciência. O Brasil é um país de muito litígio, que as pessoas preferem muito uma boa briga do que... É o contrário, né? A gente deveria preferir, às vezes, um acordo médio do que uma briga boa. As pessoas preferem uma má briga do que um bom acordo, muitas vezes, né? Então, a gente precisa superar isso. As mudanças da legislação permitem algumas coisas, por exemplo... muitos de nós participamos do condomínio a uma associação. A legislação agora está permitindo assembleias online, isso é positivo, a gente pode se apropriar dessas situações. Por exemplo, a questão do despejo na pandemia, muita gente ficou com dúvida nisso, né? Tinha aprovado uma lei proibindo o despejo e ações que foram ingressadas durante a pandemia, isso foi revogado, mas isso não tira o fato de que essa legislação foi vetada, desculpa. Não tira o fato que essa legislação vetada não pode influenciar juízes e juízas a dar uma liminar nesse sentido, em razão da pandemia. Isso não impede de não dar o despejo. Então, se você decide litigar e entra com processo de despejo, talvez aquele inquilino, né, pegando o assunto dos aluguéis que foram colocados aqui, que às vezes até pagaria um pouco, pagaria depois, virou inadimplente quanto mais. Isso. Porque você processou ele. Então, assim... eu poderia trazer vários exemplos aqui, mas eu não queria dar uma falsa segurança jurídica para vocês. O que eu acho que é o papel do advogado aqui, da assessoria jurídica? Eu acho que é um papel de diálogo, de encontrar caminhos de consenso na medida do possível e de construir instrumentos transitórios, sabendo que a normalidade, talvez nada vai ser como era antes, mas pelo menos o lockdown, a gente não tem lockdown, mas o distanciamento social, a pandemia, isso vai passar. Eu acho que é o momento da gente evitar a judicialização, é o momento da gente fortalecer os instrumentos de diálogos e principiológicos. E para encerrar, eu acho que é o momento da gente voltar dos princípios, sejam normativos ou sejam mesmo não normativos, que instruem o direito. Não lesar a ninguém, dar a cada um o que é devido, boa fé, informação, a regra de ouro, né, que se colocar no lugar do próximo, ou fazer aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente, porque, e aqui eu encerro mesmo,
em momentos de indecisão, a gente deve agir por princípio, fazer o que a gente acha certo, não o que a gente acha que vai dar certo. Porque se a gente faz o que a gente acha que vai dar certo, a chance de a gente errar é muito grande. E a gente vai ter traído a nós mesmos, traído os nossos colegas, nossos parceiros comerciais, e não vai ter benefício nenhum. Se a gente faz aquilo que a gente sabe que é certo, a gente já acertou. As consequências a gente não vai controlar, as decisões jurídicas a gente não vai controlar. O que a gente pode controlar é agir conforme o bom direito, ainda que não haja uma regra. É agir de boa fé, é agir buscando o equilíbrio contratual, a função social dos contratos, o bem-interesse de todas as partes envolvidas em um negócio jurídico ou em uma situação jurídica. Não dá tempo, eu sei que o tempo é muito curto, poderia ter abordado a questão trabalhista, por exemplo, é super interessante, e super complexa, e super séria, não dá tempo de abordar aqui, mas eu sigo à disposição, tá minhas redes sociais, para a gente estar debatendo, dialogando, qualquer dúvida que venha a ser colocada, e mais uma vez agradeço a disposição, a confiança, para mim foi verdadeiramente uma aula, as falas que me antecederam, então agradeço muito a oportunidade. Gente, acho que nós vamos ter que marcar a segunda live, hein? Vai ter que ter a segunda dose, porque... Assunto não falta. Não. Eu ia falar de mediação de conflitos ainda, não deu tempo. Mas é isso, gente, eu agradeço eu agradeço a presença de todos, foi muito bom ouvir vocês, ouvir as experiências de vocês, isso me ajuda muito. Gestão de caixa, pessoal, isso é muito chato de fazer, mas é muito necessário. É muito, assim, é difícil guiar uma empresa que você não sabe quanto entra, quanto sai. Inovação. Pessoal, quantas empresas estão fechando hoje porque não inovaram, porque não se readaptaram às novas circunstâncias? Restaurantes famosos estão fechando. Então, literalmente, fechou a porta e foi embora. A advocacia, como é que a gente faz agora? Não pagou, para onde eu recorro? Negocie, converse, chegue a um acordo. Estou fazendo isso muito. Parcelando aluguel. Esse é o caminho, não tem outro jeito. No mais, agradeço muito a participação de vocês, foram ótimas as falas. E é isso, gente. Pessoal do sorteio, amanhã sai o resultado, hein? Eu vou entrar em contato pessoalmente pelo Face, porque eu tenho o nome, né? Tenho o perfil de cada um aqui. E é isso, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, muito obrigado. Moisés, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Foi excelente. Obrigado. Parabéns, muito bom. Excelente, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite.